Obrigado, meu Deus, por mudar a minha vida e me permitir estar na tua casa. Me lembro quando eu procurava preencher o vazio da minha alma e no final sempre me sentia sozinho. Mas o Senhor chegou e mudou a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Dentro do coração do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Igreja da Fé. Deixa Deus te usar, meu amor. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, apenas o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Durante todo esse mês, nós estamos aprendendo, como vencer as provações. Na quarta-feira passada, nós aprendemos sobre Jó, uma história que nos traz um aprendizado muito grande, porque Jó, ele foi provado em todas as áreas da sua vida. Mas nós aprendemos com Jó, como Jó se comportou diante daquela luta, diante daquela provação. E eu sei que hoje nós iremos aprender também mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Diante do tema Vencendo as Provações, eu fui no dicionário para ver o significado da palavra vencer. E aí ela nos traz o significado como ganhar, competir, obter vitória e derrotar algo. Provação significa dificuldade, sofrimento, pôr à prova a fé do indivíduo. Então, se nós queremos vencer as provações, nós precisamos entender que para a gente ganhar, para a gente derrotar algo, para a gente vencer uma competição, a gente precisa tomar uma atitude. E eu quero dizer para você essa noite, para você vencer as provações que vêm sobre a sua vida, a dificuldade que vem sobre nós precisamos tomar uma atitude. Imagine a gente participando de uma corrida, uma competição. Eu preciso tomar a atitude de quê? De correr. Eu não posso ficar ali na linha de largada, paralisada. Eu preciso correr. E assim também é que nós vencemos as provações. Nós precisamos correr atrás do milagre, nós precisamos correr atrás das nossas bênçãos. Nós não podemos deixar que o medo, que a situação que vem sobre as nossas vidas nos paralise, nos deixe desacreditar no Deus que nós servimos. Nós não podemos deixar que o desânimo, que a tristeza, que o medo, que a ansiedade, que a depressão, muitas das vezes, que o inimigo coloca isso no nosso coração. Para quê? Para tentar nos paralisar. Mas eu quero te dizer essa noite que para você vencer, você precisa tomar essa atitude. Você precisa acreditar no Deus que você serve. E você precisa romper todas as barreiras a qual tem estado diante da tua vida. A aprovação, ela é um processo pelo qual Deus nos permite passar. Porque é durante esse processo que nós somos moldados, é durante esse processo que o Senhor vai nos transformar, é durante esse processo que muitas das vezes nós somos quebrados, mas nós somos quebrados na mão do Senhor e o Senhor, Ele nos reconstrói. Aleluia. Lembra de Paulo e Silas lá na prisão? Eles estavam pregando. A Bíblia vai dizer que eles estavam pregando, anunciando sobre o Senhor. E aí eles foram presos. E na prisão foram amarrados, açoitados. Estavam feridos.
Mas naquele momento eles não questionaram o Senhor, eles não falaram: Senhor, por que nós estamos aqui? Nós estávamos lá pregando a tua palavra, não tem sentido de nós estarmos aqui presos. Não, mas eles olharam para o outro e disseram: não, a gente tem que adorar. Sabe o que eles fizeram? Começaram a orar e a louvar dentro da prisão. Então o segredo para você vencer as provações é você adorar em meio às dificuldades. Não abra sua boca para murmurar. Não deixe que o inimigo use a tua boca para murmurar, para dizer que Deus não vai fazer, que não vai acontecer. Mas abra a tua boca para adorar ao nome do Senhor Jesus em meio às dificuldades. Louve ao Senhor em meio às dificuldades. Como disse o louvor, vou passando pela prova dando glória a Deus. E é assim que Deus quer, que nós venhamos passar pela prova, louvando, né, ao nome do Senhor Jesus. Lá em João vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas que é para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos, porque o Senhor, Ele está conosco. Quando Ele diz ter bom ânimo, Ele está dizendo: se alegre. No mundo vocês vão ter aflições, mas se alegrem em mim. Se alegrem em mim, confiem em mim. Creiam em mim, porque eu venci e eu estou com você. E se o Senhor estar conosco, nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia! Eles louvavam. Enquanto eles louvavam, as prisões se abriram. Enquanto eles louvavam, Deus fez um milagre acontecer. Enquanto você louva, o Senhor também está quebrando cadeias, correntes na tua vida. Enquanto você louva, o Senhor está trabalhando dentro do teu lar, dentro da tua casa. E no momento certo, o Senhor chega com a bênção e com a providência sobre a sua vida. É através da nossa fidelidade, no tempo de provação, que Deus nos aprova. Vai depender de como nós vamos nos comportar diante dessa provação. Então, quer ser aprovado? Abra a tua boca para louvar. Não deixa que o inimigo use a tua vida. Não deixa que você venha abrir a boca para dizer: mas eu já estou há 5 anos esperando. Não vai mais acontecer. Não perca a fé. Não perca a esperança. Aleluia. Nós vamos aprender muito também com Abraão. Abraão, ele nos ensina sobre a obediência. O Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor provou Abraão. E o Senhor provou Abraão em uma coisa que o Senhor prometeu a ele. O Senhor disse a ele: olha, eu vou te dar um filho. E Abraão, ele esperou 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Né? Imagino eu agora o que Abraão pensou na hora. Né? Poderia falar: poxa Deus, eu esperei 25 anos pela promessa. É o filho do milagre. Sara não podia ter filho. O Senhor foi lá e abriu a madre de Sara e entregou Isaac como um presente. E agora tu está me pedindo o que eu só tenho ele. É o filho, só tenho ele e tu está me pedindo. Mas sabe o que Abraão falou? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E ele não foi questionar a Deus. Ele não hesitou em fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ele que ele fizesse. E ele não demorou. Nos versículos seguintes ele vai dizer que de madrugada ele se levantou. Ele foi pegar o jumento, ele foi pegar a lenha. E ele foi obedecer aquilo que o Senhor tinha pedido a ele. E quantas das vezes o Senhor tem pedido coisa tão pequena, né, que aos nossos olhos a gente fala: não, mas eu não posso entregar isso aqui. Eu não posso, porque se eu entregar isso aqui eu vou ficar sem nada. Mas o Senhor está, muitas das vezes, provando a nossa fé. Assim como Ele provou a fé de Abraão. O Senhor estava provando Abraão. E quantas das vezes o Senhor tem provado a minha e a tua fé, para ver se realmente nós estamos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. E o Senhor vai dizer: não, eu vou provar, eu vou apertar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se Ele está pronto para aquilo que eu tenho na vida dele. E quantas das vezes nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor tem nos entregado. Porque o Senhor, Isaac, Deus tinha dado, né? E Abraão, ele não pensou. Ele disse: não, eu vou obedecer
Assim como ele obedeceu anos atrás, quando o Senhor disse a ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão obedeceu. Então, quer vencer as provações? Obedeça à voz do Senhor. Obedeça aquilo que o Senhor tem falado para ti. E obedeça de forma absoluta, como fez Abraão. Nos versículos vai dizer que Isaac olhou para Abraão e perguntou: a lenha está aqui, mas cadê o sacrifício? E Abraão falou para ele: Deus proverá. Aleluia, porque Abraão estava exercitando a fé. Deus vai prover. Foi lido que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós vemos. Aleluia. Abraão estava dizendo: Deus proverá. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai prover. Assim também na tua casa. Pode ser que você olhe para as circunstâncias e veja: eu não sei. Mas Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Deus, Ele faz um milagre acontecer no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. E o Senhor vai prover na sua casa, assim como Ele proveu lá no monte. Em cima no monte, enviando o cordeiro. O Senhor também irá prover na sua vida, na vida da sua família. Porque muitas das vezes nós não vemos o trabalhar de Deus. Nós achamos que Deus não está agindo por nós. Porque a gente pede, a gente busca. Mas parece que as coisas não vão acontecendo. Porque o Senhor, Ele trabalha no silêncio, no momento certo. Quando Ele vê que nós estamos preparados, Ele entrega a bênção às nossas vidas. Aleluia. Nós já aprendemos que nós temos que louvar em meio às dificuldades. Nós aprendemos que nós precisamos obedecer em meio às dificuldades. E nós precisamos confiar em meio às provações, em meio às dificuldades. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1. Vai contar a história da viúva do azeite. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, para lhe serem escravos. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela era casada com um dos alunos do profeta Eliseu. Ou seja, ela era uma mulher que servia a Deus. Ela era uma mulher que via Deus operar milagres. Porque o profeta, ele era o porta-voz de Deus na terra, naquele tempo. Só que a Bíblia vai dizer que o seu marido morreu. Morreu, deixou dívidas. E o credor chegou na sua porta para levar os seus filhos. Porque eles seriam levados como pagamento da dívida, para serem escravos. Eu imagino naquele momento a dor daquela mulher. Porque imagina, ela estava com a dor da perda do marido, que era o sustento, era o provedor. A gente sabe que naquela época a mulher não trabalhava, né? Então o sustento ali vinha do marido. De repente tem as dívidas que ela precisa fazer alguma coisa. Porque se não fizer, os seus filhos vão ser levados. Que é a única coisa que sobrou naquele momento. E era o que ela tinha de mais valioso, os filhos. Então imagina, perder o marido, ter um problema e ainda perder os filhos. Então ela estava desamparada, né? A mulher, quando ficava viúva, ela era desamparada, esquecida. Mas a Bíblia vai dizer que ela não ficou parada. Ela não paralisou diante daquela provação, diante daquela dificuldade. Por quê? Porque ela foi recorrer para alguém que poderia fazer algo por ela. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, de provação, e você não tem como resolver, porque tem coisas que nós não conseguimos resolver. Tem coisas que só o nosso Deus pode fazer por nós. Então não adianta você bater na porta de A, de B. Não, você precisa recorrer para aquele que pode fazer todas as coisas. Para o dono do milagre.
E aquela mulher foi recorrer a Eliseu, que era o profeta de Deus, né? E aí ela contou: olha, o meu marido morreu, deixou dívidas, e vão levar os meus filhos. Ou seja, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma saída. E aí Eliseu perguntou para ela: o que tu tens na tua casa? E aquela mulher, eu acredito que pensando assim: eu não tenho nada. A primeira resposta dela foi: eu não tenho nada, Senhor. Por quê? Porque o problema dela era muito grande. Então ela olhava para dentro da casa dela: não tenho nada que possa solucionar o meu problema. Mas aí depois ela falou: ah, mas eu tenho uma botija de azeite. Uma botija de azeite. E ele disse assim: então vai, pede vasilhas emprestadas dos teus vizinhos. Muitas, não poucas vasilhas. E aí eu quero que você entenda que o tamanho do milagre daquela mulher foi o tamanho da fé dela. Por quê? Porque o profeta Eliseu falou para ela: pega muitas vasilhas, não poucas. Eu imagino ela chegando nos vizinhos e pedindo assim: me emprestaria as vasilhas que eu preciso para fazer alguma coisa. E os vizinhos pensando assim: para quê? Ela não tem nada. Nem marido ela não tem mais. Para que tu quer essas vasilhas? Porque muitas das vezes as pessoas que estão do lado de fora, elas não compreendem o que Deus e o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Muitas das vezes vem pessoas para desanimar: não, tu vai morrer, agora não tem mais jeito não, nessa luta aí tu não vai conseguir vitória. Mas não, ela saiu. Quanto mais as pessoas iam falando, ela ia pegando vasilhas emprestadas, assim eu creio, porque a fé dela ia aumentando. E ela disse assim: não, o Senhor falou e o Senhor vai fazer. Então o Senhor, Ele quer usar aquilo que nós temos. De repente você olha para uma coisa que você tem e você acha: não, disso aqui não sai nada. Uma botijinha dessa para resolver os meus problemas. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer usar aquilo que você tem. Aquilo que você tem para o milagre acontecer dentro do teu lar, dentro da tua casa. Então, aquela mulher pegou as vasilhas emprestadas. O profeta falou para ela: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E aí eu entendo. As vasilhas foram emprestadas dos vizinhos, mas os vizinhos não estavam lá no momento do milagre. Porque tem coisa que é só você, tem coisa que é só você com a sua família, que o Senhor quer operar ali. Então, a gente tem que aprender que a gente não pode sair contando para todo mundo os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque tem pessoas que não vão entender. Tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que não vão ter uma palavra ali amiga, um consolo, um conforto, né? E o Senhor, Ele foi fiel ali na vida daquela mulher. Porque enquanto tinha vasilhas vazias, tinha azeite. Enquanto tinha vasilha vazia, tinha azeite. Quando acabaram as vasilhas, cessaram o azeite. Então o tamanho da tua fé, ela vai ser o tamanho do teu milagre. Se tu tem fé, o teu milagre, ele vai chegar. Então não fica pensando: o meu sonho é pequeno. Não. Comece a sonhar grande. Eu tenho um projetinho. Não, você tem um projeto e Deus vai fazer. Deus vai fazer muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, como Ele fez na vida dessa mulher. Sabe por quê? Porque o azeite, ela precisava só para pagar as dívidas. Mas o Senhor foi tão bom e a fé dela fez com que o milagre dela fosse muito maior. Porque o azeite deu para pagar as dívidas e ainda deu para ela e os seus filhos viverem do resto. Então o milagre que Deus tem para a tua vida é grande. Só basta você, em meio à luta, em meio à provação, não esquecer do Deus que você serve. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele é o Deus que curou enfermidades, que fez morto ressuscitar. Mas muitas das vezes nós estamos olhando apenas para o problema. E não estamos olhando para o tamanho do Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós deixamos ficar paralisados, com medo, que não vamos conseguir, que nós não somos ninguém, que existem
né, pessoas que vão conseguir e que eu não consigo nada porque Deus não me ouve, Deus não está me vendo, o Senhor está te vendo. Mas nós precisamos entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, tempo de colher. E você está plantando hoje. Talvez com choro, talvez com lágrima, talvez com sofrimento, talvez está sangrando, mas vai chegar o tempo da sua colheita. Porque a luta, ela não é para sempre. Como já foi dito, tem o começo e também terá o fim. E eu creio assim que o Senhor irá nos capacitar. O Senhor irá nos ajudar. O Senhor irá fazer com que a nossa confiança, ela esteja no Senhor. Porque quando confiamos no Senhor, o Senhor está trabalhando. Quando louvamos ao Senhor em meio às dificuldades, as muralhas, as tempestades, as prisões, elas vão cair. E Deus vai operar o milagre no nosso meio. E quando nós obedecemos aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós decidimos obedecer, a providência de Deus, ela vem sobre nós. Então quero declarar hoje sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, as bênçãos do Senhor, a providência de Deus, o Senhor agindo, o Senhor trabalhando, e que o Senhor possa assim fazer você vencer as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Enquanto estivermos aqui nessa terra, teremos tribulações, teremos dificuldade, mas o Senhor, Ele está conosco. O mesmo Deus de Jacó é o mesmo Deus de hoje. Então Ele pode fazer pela tua vida, pela vida da tua família. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou essa noite. Talvez com a sua fé abalada, desacreditando, talvez triste, sem esperança nenhuma. Mas eu quero te dizer essa noite que nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que Ele é o Deus que faz milagres acontecer. Mesmo que aos nossos olhos possa parecer que está difícil, que eu não vou conseguir. Basta só uma palavra do Senhor. Basta só uma ordenança do Senhor para a chave virar na sua vida. Então que nessa noite você venha confiar no Senhor. Está difícil, confie. Está passando por luta, adore, louve, exalte ao nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é um processo que nós precisamos passar para que nós possamos ser aprovados. Nós precisamos passar por esse processo, porque o Senhor quer nos moldar. Aleluia! O Senhor quer nos transformar para nós sermos pessoas melhores. Aleluia! Adore ao Senhor essa noite. Tu estás guardado no esconderijo. Tu não estás sozinho em meio a essa dor, em meio a essa aflição. Porque temer se tu estás com o Todo-Poderoso. Aleluia!